Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre médias. Médias harmônicas, médias aritméticas e médias ponderadas. Eu escrevi um resumo, uma explicação do que eu entendi e do que eu posso explicar. Da média harmônica envolve as grandezas inversamente proporcionais, como exemplo, a relação de velocidade e tempo. A velocidade harmônica tem propriedades. A média harmônica preserva a soma dos inversos dos números da lista. Ou seja, se substituirmos cada número, que pode ser x1, x10, x4, por h. Então, é isso daqui que a propriedade está falando. Você simplesmente vai substituir o x1, x2, x3, n números por h. Vou dar um exemplo. Qual média harmônica dos números 1, 2 e 10? Qual vai ser a média? Então, são 3 números. Então, aqui em cima vai ser 3, porque somou. O 1 mais 2 e o 10. São quantos números? São 3, então coloco o 3 aqui em cima. E a gente vai fazer uma fração embaixo. Como a gente vai fazer isso? Vai ficar em cima tudo 1, embaixo vai colocar os números que eles deram. Então, vai ser 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 10. Aí vai ser igual, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses... A gente vai fazer, inversamente proporcional. A gente faz essa conta e vai dar isso. 10 mais 5 mais 1 sobre 10. E com isso, vai dar 16 sobre 10. E a gente faz a conta inversamente proporcional. O segundo multiplica pelo primeiro e é isso. Aí vai ser 3 vezes 10 dividido por 6. Porque assim, a gente vai pegar o último, vai multiplicar pelo primeiro e o segundo vai dividir. Então, o último vai multiplicar o primeiro, vai subir o número. E com isso vai dar a resposta. Aqui, é isso daqui, ó, que a gente vai fazer. Isso aqui tá bem explicando o que vai acontecer. A gente vai fazer isso. A gente pode fazer dessa maneira também. Aqui. Então, vou dar outro exemplo. Vazão de torneiras. Para encher um tanque, uma torneira leva 12 horas. Para encher esse mesmo tanque, outra torneira leva 6 horas. Caso as duas torneiras fossem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo elas levariam para encher o tanque? Com isso, a gente vai fazer a mesma conta. Vai ser a mesma coisa, não é difícil. A gente vai pegar os dois números, aí depois vai pegar... São quantos números? São 2. Os números que a gente pegou, a gente vai fazer o 6 e o 12. E com isso, a gente faz aquela continha. Entendeu? Então, vai ser isso. Vai ser um MMC. Simplificando, vai ser um MMC que a gente vai fazer ali. E aqui tá explicando o que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar o 12, vai multiplicar pelo... A gente vai pegar o 12, vai multiplicar pelo 2, depois vai dividir por 3. Outro exemplo. Durante uma viagem, um carro desenvolve duas velocidades, 50 km por hora e 60 km por hora. Vamos determinar a velocidade média do percurso. E a gente vai fazer a mesma conta. E eu mostrei como vai ser do x1. A gente vai pegar o n, que são duas velocidades, e vai fazer a mesma conta. É simplesmente isso. Quando você achar um exemplo de média harmônica, você vai fazer essa conta, vai ser essa propriedade. Entendeu? Vai ser isso. A gente também tem a média aritmética. A média aritmética, como tá falando aqui, é considerada uma medida de tendência central e é muito utilizada no cotidiano. Surge do resultado de divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. A média aritmética é a mais usada, pelas escolas, pelos estádios de futebol, quando tá tendo jogo. E ela é a mais fácil, eu considero a mais fácil. Aqui é a propriedade. A média aritmética preserva a soma do número da lista. Ou seja, substituímos o número x1, x2, x10 por A. Então, é muito fácil. Peguei aqui um exemplo. Qual é a média aritmética dos números 4, 9, 12 e 20? A gente em cima vai somar esses números. Embaixo é a quantidade de números que a gente tem.
A gente tem 4 números, o exemplo deu 4 números. Então, a gente vai somar esses números pela quantidade de números. Então, a gente tem 4 números, a gente vai somar esses números, que dá 45, e a gente vai dividir por 4 e dar o resultado. Então, é isso. Você simplesmente soma os números que ele te deu. E embaixo, para dividir, você soma o número dos números. São 4 números, então você vai dividir por 4. É bem fácil. Aqui, ó. Uma ginástica olímpica recebeu uma nota de cada um dos 3 jurados, após sua apresentação. Qual vai ser a média final da sua pontuação? Aí aqui tá, jurado 1, 885, jurado 2, 857, jurado 3, 902. Temos 3 notas. E a gente vai fazer, a gente vai pegar os 3 números e vai dividir pela quantidade de números. É a mesma coisa, pra mim é muito fácil. E outro aqui, exemplo. Determine a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2. Você vai fazer. Você pode colocar entre parênteses ou não. É da sua escolha. Tem 5 números. Então, a gente vai somar esses 5 números. Embaixo, a gente vai dividir pela quantidade de números. E vai ser isso. E o exemplo 2 é a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Você pega as notas dos todos os bimestres e divide pela quantidade de notas. Entendeu? São 4 notas, então você vai dividir essas notas por 4. E dá o resultado. A última, e nem menos importante, é a média ponderada. A média ponderada é calculada através do somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Essa, acho que não tem propriedade. Não tem propriedade. Acho que tem propriedade, mas eu não achei. Eu achei a solução. Eu vou dar um exemplo. Numa avaliação bimestral construída de 2 provas, um aluno tirou nota 6 na primeira e que tinha peso 2, nota 4 na segunda, que tinha peso 3. Qual foi a média obtida pelo aluno? O que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer isso daqui, essa conta. A gente vai fazer essa conta aqui. A gente vai fazer 2 vezes 6, né? A gente simplesmente vai multiplicar. Tirou nota 6 na primeira, que tinha peso 2. Então, você vai multiplicar o 6 pelo 2. Na outra, ele tirou 4 e tinha peso 3. Então, você vai multiplicar o 4 pelo 3. Com isso, esse 2 e 3 é o somatório dos pesos. Você pode ter N pesos, você vai somar esses N pesos, como tá falando aqui em cima da solução, que é. Então, você pega o 2, o mais 3 e você soma. E nisso, você multiplica os 2, depois você soma. 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 4, 12, que dá 24. E aí embaixo, 2 mais 3, 5, e dá 4,8. O último. Na escola Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas esteja relacionado ao bimestre em questão, determine a média anual de Gabriel. São 4, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sai o primeiro 7, segundo 6, o terceiro 8 e o quarto 7,5. Então, o que a gente vai fazer? O peso da primeira vai ser 1. Então, vai ser 7,7, né? Vezes 1. E com isso vai 6 vezes 2, 8 vezes 3 e 7,4 vezes 4. E os 3 números são os pesos. Então, vai ser 1 mais 2 mais 3 e mais 4. Com isso, você simplesmente faz a conta, igual ao do antigo. Você multiplica os números e depois você soma os de baixo e você acha o resultado. É simplesmente isso, não é muito difícil.